G7 Med direto aqui do CBEM 24 em Recife. Eu estou com minha querida amiga, que todo mundo já conhece, Carla Mello, e que é uma especialista em diabetes, endocrinologia, é diabética, vive isso desde muitos anos, mas mais do que tudo, é uma lutadora, mas uma lutadora pelos meios adequados, corretos, conhece as vias, e isso é o mais difícil, da luta para a incorporação de coisas que já estão estabelecidas fora do SUS, para dentro do SUS, com a capacidade de entender se isso também é bom para o nosso país, não apenas para as pessoas. Então, se eu te descrevi bem, você me conta. Eu queria que você falasse um pouco da incorporação de insulinas análogas de ação lenta, de ação rápida e de sensores de glicose. Márcio, acho que você carregou nas tintas, mas muito obrigada pelas tintas a mais que você colocou. Incorporação dos análogos. Essa, na verdade, é uma necessidade do mercado, né? Você soube que as insulinas humanas, até 2026, por exemplo, uma das empresas que mais vende insulinas humanas para o SUS no Brasil não vai mais produzir. Então, nós temos que ter insulina para a população, tanto com de DM1, mas também com DM2, que é uma população bem maior. Então, essa incorporação agora é uma necessidade de mercado para evitar o desabastecimento de insulinas para pessoas com diabetes tipo 2. É bom? É ótimo. Né? Nós estamos falando de insulinas que foram modificadas para imitarem melhor a secreção fisiológica, não é, Márcio? Então, quanto mais pessoas em nosso país puderem usar insulinas melhores, melhor. O outro lado disso é o custo. Sim, sempre, né? Alguém tem que pagar a conta. Alguém tem que pagar a conta. Somos nós. Quem paga a conta somos nós. Nesse meio tempo, Márcio, eu vou lhe dizer uma coisa que eu aprendi com nossa amiga Luciana Bahia, a questão de custo-benefício. Isso é extremamente importante, né? Principalmente quando há diferença nos valores, né, do que está no SUS e do que a gente quer incorporar. Veja, Márcio, hoje, não sei se você sabe, mas análogo rápido, caneta de um análogo rápido e da regular tem o mesmo preço. Tem o mesmo preço. Então, por isso que o análogo rápido está incorporado, mas só para diabetes tipo 1 com hipoglicemia ou com descontrole grande. Isso. Para diabetes tipo 2, o análogo rápido ainda não está incorporado. Não está, mas a consulta pública que nós respondemos a semana passada, né? Aliás, segunda-feira, dia 7, era sobre a incorporação do análogo rápido, uma consulta pública, e sobre a incorporação do análogo de ação prolongado, era a segunda consulta pública. Em relação ao análogo rápido, não temos muitas evidências que ele é melhor para o tipo 2 do que a insulina humana regular. Mas, Márcio, para que a gente prescreve um análogo rápido ou uma insulina humana regular? Para melhorar o controle da glicemia pós-prandial. Claro. E você não acha estranho ninguém avaliar isso como um desfecho? Para mim, esse é o principal. E é um desfecho relacionado com doença cardiovascular ainda mais. Variabilidade glicêmica, doença cardiovascular, e em uma população que é muito susceptível, né? Sem dúvida. Então, você pegou o espírito da nossa resposta, vamos melhorar o controle glicêmico pós-prandial, porque isso vai trazer repercussões como um todo, né? Então, isso é análogo rápido. E análogo prolongado? Análogo prolongado também entrou na consulta pública para diabetes do tipo 2 e que nós tínhamos, vamos deixar bem claro, somente a insulina NPH, humana NPH, que vai ser produzida por outros laboratórios, inclusive, mas essa pesquisa de incorporação, quer dizer, a opinião de profissionais de saúde, de especialistas e do público, para a Conitec entender o mercado, a importância disso, são as consultas públicas. Isso. E aí agora entrou exatamente a discussão da insulina glargina para diabetes tipo 2. E aí, como é que foi isso? Já terminaram essas? Todas acabaram, dos análogos de ação rápida e prolongada, encerraram agora dia 7. 7 de outubro. 7 de outubro. Ambas a mesma situação. É para evitar desabastecimento. Eu entendo que nem há necessidade de tanta evidência científica de superioridade. Mas em relação ao análogo prolongado, há.
redução de hipos graves e de hipos noturnas. Em que população IMC menor que 30 faz diferença, ter o índice de massa corpórea mais baixo. Por quê? Porque ele é mais parecido com o tipo 1 em termos de sensibilidade na ação da insulina. Então, se justifica a incorporação para esse público. Mais idosos, né? Pessoas que já têm com tipo 2, um longo convívio com a doença, se justificam em todos esses, né? Pacientes que não têm a capacidade ou a condição de fazer múltiplas aplicações ao dia, se justifica para toda essa população. Né? Muita gente que tem a capacidade, vamos dizer... E tem um cuidador ao lado para fazer isso. Gente, o Brasil é tão grande, né? Não tem nem educação para isso. Isso aí. E a minha pergunta é a seguinte, quando chega na consulta pública, já passou por que fases? E quantos que chegam na consulta pública se tornam realidade? Sim. A coisa se materializa, né? Bom, a consulta pública, primeiro, alguma instituição faz a solicitação de incorporação. Pode ser até pessoa física, não pode? Pode ser pessoa física, mas tem que ter um arrazoado científico. Tá. Você tem que comprovar eficácia, segurança... E custo-efetividade. Custo-efetividade em relação a um comparador que já está na saúde pública. Okay. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Eles leem o dossiê, fazem uma reunião onde é discutido entre os diversos membros da Conitec e, na sequência, eles elaboram um relatório e esse relatório é o que entra em consulta pública. E, Márcio, eu já vi decisões mudarem, viu? Dando um exemplo bem claro, o análogo rápido para a DM1. Na época, as evidências já mostravam como seria bom incorporar, né, para o DM1. Mas a resposta foi negativa. A primeira saiu com relatório em parecer desfavorável. E conversando, fui até uma reunião da Conitec falar sobre DM1, o que é uma hipo. Né? Óbvio, eles são especialistas em processos de incorporação, não obrigatoriamente nas doenças. Claro. Né? Isso foi muito bom, porque estreitou o relacionamento da SBD com o Ministério da Saúde, especificamente a Conitec, e a partir daí, esse relacionamento, de fato, ele vem se estreitando, sabe, Márcio? E é extremamente importante a gente dar as mãos e entender todos os lados de uma situação como essa. A gente tem um lado de pessoa com diabetes, tem o lado de prescritor, quem é que prescreve, mas tem um outro lado do comprador, quem paga a conta. Então, não adianta, sabe, vamos olhar os três lados. Você, como diabética, pensar no outro lado, é curioso, né? Curioso no sentido assim, você é uma endocrinologista médica e profissional, então você pensa na ciência. Por outro lado, você é uma pessoa com diabetes, então você quer o melhor para você. E se você não pudesse pagar e tivesse isso à disposição, como você ia estar salivando querendo isso, como a maioria das pessoas quer. Então é curioso você ter a conscientização, curioso e bom, de que tem um lado pagador e que tem um... É que quando a gente vê isso, Carla, dá uma indignação quando a gente vê coisas erradas acontecendo. Sim. Fala, tem dinheiro para tal coisa, mas não tem para esse tipo de coisa. Isso. Mas acho que nessa discussão não cabe essa... Aí é política, ou é posicionamento. E as incorporações, elas precisam ser sustentáveis. Porque são contínuas, né? Estamos falando de uma doença crônica. Numa população de 200 e tantos milhões de pessoas. E aí a pergunta, né, Márcio? O que é pior? É você nunca ter tido acesso a uma tecnologia nova ou você ter por um período curto e depois lhe tirarem isso? Sem dúvida. Eu acho que essa é a pior situação. Sem dúvida. E dos sensores? Vamos só finalizar rapidinho. A incorporação dos sensores de glicose. Já foi avaliada pela Conitec, que liberou um relatório com parecer desfavorável à incorporação, pensando, e o principal argumento é o impacto orçamentário dessa incorporação. Mas, até o dia 29/7, vocês vão ter a chance de participar. Do 10/7. 29/10, desculpa. Vocês têm a chance de demonstrar em que ele é útil no seu dia a dia, tanto como médico, profissional de saúde, enfermeira, nutri, como você tem farmacêutico, como paciente, você também pode se manifestar, né? É experiência profissional e experiência pessoal. Entrem no site da Conitec, conitec.gov.br.
Tem que estar logado no gov.br. Mas se você entrar lá embaixo, consultas públicas, aí você vai procurar a do censor, que é a última, viu, que entrou em consulta pública. Clica ali no formulário, que já leva você direto para o Participa Mais Brasil, que é o gov.br. Aí a pessoa só põe o seu cadastro e depois diz a Tem sua que estar experiência, logado, não é? é. Se já usou, se não usou, se Isso. acha bom, se acha ruim, com os positivos e negativos Isso. disso, né? E essa contribuição é fundamental para que vocês todos ajudem a formar essa opinião pública. Isso. Assim se faz uma boa política Isso. correta, adequada. Esqueci de fechar a história anterior, mas o análogo rápido foi assim. Foi um parecer inicial desfavorável que foi revertido. Tá. Inclusive pelo número de participações e pelas argumentações científicas das respostas. Então vamos lá, gente. Vamos participar. Eu preciso te dar um beijo em nome das pessoas com diabetes, porque você é uma enorme lutadora, menina. Você, além da sua capacidade técnica, a gente ser amigo há mais de 30 anos. Não fala. Você luta em prol da classe como um todo. Então, em nome do G7, em nome da minha pessoa, em nome de todos os amigos que você conhece do G7, muito obrigado. Obrigada, pessoal. Apoie, apoie, apoie.